A paz do Senhor Jesus. Gostaria de saudar os jovens, da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero me apresentar. Para quem me conhece, a paz, E para quem não me conhece, sou o presbítero Jaildo. E esta lição de 2021, a qual fomos chamados para poder estar ajudando aos jovens a conhecer um pouco mais desta maravilhosa palavra de Deus, juntamente com vocês, que iremos aprender juntamente com Deus, e que Deus possa nos abençoar grandemente nesse trimestre de 2021. Quero já desde já convidar você, jovem, para estarmos aqui na igreja. A partir de janeiro nós temos esta aula presencial e você está convidado para estar aqui conosco. Bem, a lição dos jovens este trimestre vai falar sobre acerca de ensinarmos a orar. O que significa orar? A palavra de Deus vai nos dizer de que todo momento nós temos que estar buscando a Deus em oração. Por isso eu quero te convidar já desde já, na primeira lição, 3 de janeiro de 2021, que tem um título por O que significa orar. Nós temos aqui o texto do dia, que está escrito em Salmos 145, verso 18, que diz assim: Porque está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Salmos 145, verso 18. E a Bíblia tem o seu texto bíblico que fala em Salmo 51, verso 10, 18. O primeiro verso, o verso de número 10, vai falar assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca toará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, porque não te comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Esta é a palavra do texto bíblico que nós estaremos estudando nesta primeira lição de 2021. Quero te convidar para fazer uma oração neste momento, antes de começarmos esta aula. Pai,
Quero a Ti agradecer, Senhor Jesus, neste instante, pedir a Ti uma bênção especial por estes jovens, Senhor, a qual, Senhor amado, também estou aqui diante da Tua face, pedindo também a Tua presença nas nossas vidas, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um nesta hora. Eu louvo a Ti, Pai amado, pela vida destes jovens e peço a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O primeiro tópico desta lição vai falar qual o objetivo da oração e por que precisamos orar. O primeiro item diz assim: qual a finalidade da oração? A espiritualidade é parte essencial do homem e justamente por isso só relacionamento com o espiritual é possível se estabelecido o verdadeiro sentido da vida humana. Na oração temos relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios, serenidade, a visão cristalina em meio a tempestades. A oração é a mola propulsora das forças que recebemos do alto com a finalidade de enfrentar os desafios diários e manter viva a esperança que nos traz a paz. O Espírito Santo de Deus quer estabelecer em um relacionamento conosco e nos conduzir em nossa jornada diária. Porém, para que isso ocorra, a oração é uma condição básica. Por meio dela, nós preparamos para, de forma progressiva, a vigorosa, as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. A finalidade que nós temos e que precisamos na nossa vida é se relacionar, é ir em busca de Deus para conhecer a Deus. E para se relacionar com Deus é necessário que nós precisamos conhecê-lo. Nenhum relacionamento é atribuído ou feito ou formado sem que nós possamos conhecer o indivíduo, ou a indivídua, ou o amigo ou amiga. É como uma amizade que você tem com seus amigos. Você, para conhecê-lo, você precisa conviver com ele. E não é diferente com Deus. Para que nós tenhamos uma vida de oração, ou para que nós tenhamos uma finalidade na oração, é preciso que nós conheçamos Deus e os seus atributos, Deus e os seus comportamentos, Deus e a sua vida particular. Então é nessa relação é que vamos conhecer quem é Deus e por que devemos falar com Ele. Uma das coisas que me chama muito a atenção no relacionamento com Deus é que quando Ele traz para nós a segurança. Nós estamos vivendo hoje um tempo, jovem, em que a qual a insegurança ela é mútua na vida nossa, ou até mesmo de vocês que estão começando, uma vida pessoal, uma vida a dois, uma vida conjunta, uma vida em família, uma vida com pessoas, com a sociedade. Então, nós precisamos de algo que nos assegura a viver no meio deste mundo tão atribulado que estamos vivendo hoje. E uma das coisas que vai fazer você buscar a Deus
e vai se tornar uma mola propulsora das forças é quando você enfrentar as adversidades, você precisa de um condutor para essa jornada da tua vida. Ninguém consegue sair, viver, sem conhecer ou ter alguém, ou ter um condutor para a nossa vida. Então é necessário que nós buscamos este Deus para poder nos orientarmos. E a oração faz parte deste condutor. Deus, ele é o nosso condutor e ele quer que nós nos achegamos até ele. Você que hoje tem uma vida que está começando, o trabalho, começando a sua vida cotidiana, está começando um relacionamento novo, e precisa ter conhecimento de tudo isso, é necessário que você passa a entender o quão importante orar a Deus. Segundo tópico, a oração, um desejo de relacionamento com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiantemente abrir o nosso coração. Contar as novidades e também as angústias do dia a dia. Se essas práticas é válida para os relacionamentos que estabelecemos com pessoas falíveis e limitadas, como cada um de nós, imagine o quão supremo será se conseguirmos manter uma rotina semelhante com a nosso amado Pai. Na Bíblia somos incentivados a buscar a Deus em oração, de maneira muito pessoal e discreta. Mateus capítulo 6, verso 6, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta palavra que é mediante a esse atributo de se relacionar com Deus, o desejo de estar na presença de Deus ou estar do lado de Deus. Como amigo, como companheiro que Deus é na nossa vida, e é importante enfatizar isso porque você, jovem, é fácil de se relacionar, é fácil de ter amigos, é fácil de ter amizade. E ao mesmo tempo também é fácil de se desprender desta amizade. Porque a amizade humana, ela tem um limite. A amizade humana, ela tem um período em que a qual ela vai e com a qual ela para. Porém, a amizade com Deus é diferente. Porque Deus, ele sempre vai estar ali para te ouvir, sempre vai estar para te entender, sempre vai estar para te aconselhar, sempre vai estar ali para poder falar com você de maneira diferente que a qual você nunca ouviu falar. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto aqui, quando se fala de amizade, quando se busca um amigo, todos nós passamos por isso, eu já passei por isso, de fazer escolhas dos melhores amigos e fazer separação desses amigos. Mas quando nos se tratamos de nós falarmos de nossas emoções, de falar de nossos problemas, nós sempre procuramos o amigo mais fiel. E Jesus, Deus, ele quer ser esse amigo fiel. A Bíblia diz que ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Mas é natural nos dias de hoje, as amizades do mundo tentar lhe seduzir com desejos e relacionamentos diferentes, que a qual possa levar você para o abismo. E aqui, esta lição de hoje está nos mostrando que nós precisamos fazer uma escolha e fazer uma procura
de alguém que possa nos trazer a verdadeira palavra, a verdadeiro relacionamento. As coisas de hoje que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, jovem, é um mundo em que o que mais tem são obstáculos e facilidades. As coisas fáceis, elas às vezes proporcionam nossa vida uma rotina, ela proporciona algo semelhante a muitas desgraças, a muitas decepções. Coisas que nós temos, que é natural de nós seres humanos. Mas falar com Deus e relacionar com Ele é diferente de relacionar com uma pessoa. Porque o segredo que nós contamos para Deus, sabemos que Ele não vai falar para ninguém. Ele vai guardar para Ele. Ele vai te ouvir, vai te entender. E esta oração, este relacionamento, esse desejo de se relacionar com Deus, vai trazer a você um diálogo. Um diálogo que precisamos ter em mente que esta é uma ferramenta que nos deixa em contato direto e permanente com o nosso Criador. Sabendo que esse diálogo, esta oração que você vai ter, ela vai ser um diálogo que vai ser frequentemente. E esse frequentemente, ele vai crescendo cada vez mais que você vai se relacionando com o seu Criador. Neste caso, o nosso Deus, né? Bem, jovem, vamos para um outro tópico. Eu queria deixar aqui alguns versículos que fala de homens que se relacionaram muito com Deus, né? É 1 Samuel, capítulo 1, né? Capítulo 2, verso de 1 a 17, vai falar do próprio Samuel, quando nasceu, foi levado a Deus para poder servir ao Senhor. E por muitas vezes, quando ele ainda era pequeno, Deus falava com ele, ele não entendia, e o sacerdote Eli o conduziu a conhecer esse Deus, a conhecer a Deus através da oração. E o outro foi também Moisés, né? Que depois de alguns anos começou a ter um relacionamento diferente com Deus, tá? Por isso que nós devemos estar sempre nos relacionando com Ele. Terceiro tópico, o que nos leva a orar? Bem, uma pergunta muito clara, né? Muito lógica e às vezes difícil de responder, né? Às vezes você se pergunta aqui, o que vai me levar a orar? O porquê, motivo que eu tenho que orar? O motivo são muitos. Embora os principais motivos deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai. Amar. A palavra de Deus encontramos os exemplos de situações que levam homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai. Entre eles, Joquebede, Davi, Elias, Daniel. O que eles tinham em comum? O profundo desejo de serem por Deus ouvidos. Às vezes nós nos lamentamos muito por alguém não dar ouvido a você, né? Às vezes nos lamentamos muito por nosso cônjuge não dar ouvido, nosso vizinho, nosso amigo, nosso pastor, nosso irmão, enfim, as pessoas que nos rodeiam. Mas Jesus Cristo, ele é diferente. Ele vai estar sempre com o ouvido atento para ouvir a sua oração.
E eu tenho dito para mim aqui que oração é queixas, né? É queixas. Mas eu gostaria de dizer para você que a oração não é uma queixa. A oração não deve ser uma petição de coisas. A oração tem que ser diferente. A oração tem que ser um diálogo, em uma conversa em que a qual você abre o seu coração intimamente para Deus. Por exemplo, falar da sua vida, dos seus relacionamentos, falar dos seus projetos, dos teus sonhos, falar dos teus planos. Porque nós temos muito costume de falar nossos planos com nossos vizinhos, com nossos cônjuges, com nossos amigos. Mas esquecemos de falar sobre isso com Deus. Quando nós vamos orar, nós vamos sempre dizer para Deus: Deus, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso daquilo. Mas nunca entendemos que uma oração é um diálogo. E nós temos que entender isso, que essa oração é um diálogo. A oração, ela não pode ser uma trajetória terrena, ela não pode ser algo material, em busca de algo material. Porque já imaginou você chegar perto de mim e começar a falar do que você precisa? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso passar na faculdade, eu preciso... Então, essas petições, elas se tornam, às vezes, para o amigo que está ouvindo, chatas, angustiantes. E às vezes esse amigo que está querendo até se afastar de você. Mas Jesus Cristo não. Quando você começa a falar com Ele e a dialogar com Ele, não derramando a Ele as suas necessidades, mas de uma conversa de amigo para amigo, o diálogo se torna mais evoluente, vai se tornar mais interessante, vai se tornar mais preciso. E a oração, quando nós estamos orando, nós não devemos chegar a Deus e ficar apenas pedindo. Ainda que Mateus capítulo 5, versos 5, 6 diz assim: bater-vos-á e abrir-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Né? Nós teremos que entender que pedir não se trata de eu jogar ao colo de Jesus as minhas queixas, as minhas necessidades. Um carro, uma casa. Não é nós chegarmos diante dele e ficar pedindo carro, casa, um bom trabalho, né? Uma faculdade, não é isso, roupas, etc. Não é bens materiais. Uma oração é falar do seu sentimento com Deus. Como fez Davi nas suas orações, né? Senhor, acampa sobre mim, sobre uma mesa, perante os meus inimigos, para que eles não comam a minha carne. O salmista Davi estava relatando sobre o seu íntimo, sua necessidade íntima com ele. E é isso que eu te convido, meu jovem, a levar a oração a Deus de forma sábia, de forma que seja um diálogo a Deus, tá? Sabendo que a oração também não é que ela vai ser respondida quando você quer, quando você precisa, porque há tempo determinado. O tópico 3 aqui vai falar da segunda questão. Deus responde todas as orações, né? Mas no tópico 3 vai falar bem aqui: tudo tem um teu tempo determinado. Porque Deus, ele está vendo tudo. Tudo ele vê, tudo ele ouve, tudo ele guarda. Mas é o tempo de Deus que vai responder estas orações. Não quer dizer que toda vez que você estiver falando com Deus, falando das suas queixas, jogando até Ele, dizendo para Ele como é que você está vivendo, o que você está vivendo, é que Ele vai responder imediato. Porque para tudo tem um tempo. Até mesmo para Deus existe um tempo de responder as suas orações.
O que tem acontecido nos dias de hoje, jovens, e tem muitos jovens sendo frustrados, quando pede alguma coisa, ele quer de imediato. Isso é natural de vocês, jovens, quererem as coisas do modo de vocês. É tipo, tudo na hora, quando precisa, quando quer, como quer. Mas não é assim que vai funcionar. Não é assim que funciona, né? Falo isso por experiência. Que tem coisas que eu estou pedindo a Deus há 10 anos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, tá? Lembrando isso. Lembrando que Deus, Ele, além dele ver, o nosso Pai também conhece cada fio de cabelo seu. Ele conhece cada pensamento seu. E a Bíblia Sagrada, ela revela que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3:3 vai falar sobre isso. Eclesiastes 3:1. E muitas das vezes gostaríamos que os nossos desejos e solicitações fossem atendidas em um tempo curto. Mas na verdade não é assim. Não vai ser assim que vai funcionar. Muitas das vezes você vai estar orando, vai até se cansar de orar. Mas a oração, por ela ser um diálogo, num certo determinado tempo, ele vai se cumprir na sua vida. Por isso não se frustre. Por isso não se tenha como a oração como algo cansativo, como algo que, sabe, predominante na sua vida. Porque ele é predominante. Porque ele é preciso. Porque ele é necessário a oração na sua vida, tá? Na minha vida, né? Porque se nós não orarmos, se nós não falarmos com Deus as nossas queixas, como é que Ele vai resolver para nós? Amém? Um terceiro tópico, a aula já está próximo, né? Acabar, mas queremos fazer esse tópico o mais rápido possível para que você também não se torne cansativo para você. O dever de orar sempre e não desfalecer. Que clama a Ele de dia e de noite. Certa vez Jesus contou uma parábola que versava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A narrativa fala sobre o sofrimento de uma viúva nas mãos de um adversário, a sua busca por justiça. Para complicar ainda mais o cenário, o juiz para o caso em questão não temia Deus, não respeitava homem algum e era também injusto. Ponto. Eu quero dizer para você que você, nós encontraremos várias pessoas que não são crentes, que não têm o Espírito de Deus na sua vida. E talvez você vai se deparar com isso daí. Tanto na escola, como no trabalho, como no seu dia a dia, como até mesmo na igreja. Você nunca vai encontrar uma pessoa, entendeu? Que ela seja completa, que ela seja toda do jeito que você pensa ou quer que ela seja, né? A narrativa dessa mulher, ela chegou diante de um juiz e pediu para que julgasse a sua causa, porque ela estava em uma determinada situação difícil e que ela precisava ser ouvida naquele momento. E a sua persistência em pedir dá-nos exemplo de como orar. Nós temos que orar constantemente pedindo a Deus para que Ele entre em nossa causa e nos ajude na nossa causa. Olha que esse juiz chega e diz assim, olha, vou fazer isso para que essa mulher não me importune mais. É diferente com Deus. E olha que uma coisa que ela enfrentou, além dele ainda ser um juiz injusto, era um homem ateu, não cria em Deus. E é o que nós vamos encontrar todos os dias na nossa vida, na nossa frente, são pessoas dessa maneira, que não vai facilitar para você, vai dificultar, né?
não quer que você cresça, não quer que você desenvolva, não quer que você seja melhor ou faça algo melhor. Sempre vai ter esse obstáculo. Mas você pode colocar um ponto final nisso daí, se você quiser. Basta você estar disposto a buscar a oração com Deus. Porque Ele é que vai te dar a força que você precisa para poder, assim, vencer as suas adversidades, vencer as suas lutas. Tópico 2. Quando as lutas parecem não ter fim. Existe momento em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições. João 16, versículo 33. Mas também Ele nos instruiu a termos bom ânimo, inspirado na sua grande vitória sobre o mundo.